Muito bem, bom dia! Estamos aqui com o nosso chimarrãozinho, né? Tomando já faz tempo já. Eu levanto cedo, mesmo no domingo eu gosto de levantar cedo. Recordando meu pai, ele tomava mate todos os dias de manhã. E quando eu vinha da Argentina, ele sempre arrastando o pezinho, levava lá assegurando dessa maneira assim, andava. E da casa dele ele ia, era pertinho da casa da minha irmã, ele ia e para que eu tomasse mate, chimarrão com ele. Porque antes de ir para a Argentina eu não gostava muito de chimarrão, mas eu aprendi lá na Argentina a tomar chimarrão e aí eu me apaixonei pelo chimarrão. Nós vamos estudar o Salmo 6 hoje. Então eu já vou começar a ler aqui para não perdermos tempo. Ele diz assim: Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Nós já estamos vendo o Salmo desde o 3 até aqui, é a quase perca do trono. Ele teve que sair fugido do seu filho, que tramou um golpe contra ele. E aqui ele está no auge, ele já está tão afligido. No começo ele fica bem tranquilo, mas depois ele começa a afligir. Então, por isso que diz, Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Se você tem alguma coisa que te incomoda, se ainda alguma coisa obstrui o caminho para você fazer a obra de Deus, fique aqui, que esse salmo vai te ensinar como chegar ao perdão verdadeiro e resgatar a bênção ou as bênçãos que o Senhor um dia te prometeu. Diz assim, Salmo de Davi para o cantor Mor, em note sobre seminete. Isso daqui é uma poesia, um canto que ele manda a esse cantor. É uma música, nós sabemos e já aprendemos que todos os salmos são chamados também de 150 saltérios. Saltério era um instrumento de corda. E aí, por aí vai. São canções, né? Através da palavra de Deus e através das perseguições que Davi sofreu e muitos, vários, que lá no primeira live nós fizemos a introdução dos salmos, para que os salmos, como são os salmos, de que maneira, quem, quantos autores e etc. Não vamos voltar a repetir aqui, mas esse Salmo 6 diz assim, versículo 1, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Ele faz uma pergunta. Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e tenho envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu clamor. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Nós vemos aqui que no princípio, Davi, ele dormia tranquilo, estava bem, estava confiando. Sempre no princípio das lutas, muitas vezes tem lutas que são passageiras, né? São como chuvas de verão. Mas tem lutas que vêm e muitas vezes nós não entendemos. E as lutas, elas sempre são
as lutas que vêm para nós, elas sempre vão ser para disciplina ou para provação, tá? No caso de Davi aqui, ele tinha que chegar até lá no fundo, porque Deus falou que o pecado dele ia vir à tona, não ia ficar escondido. Ele fez escondido tudo. Natã foi e justamente falou para ele: olha, você não vai morrer. Então eu acredito que ele estava assim ele chegou a um ponto que estava até doente, e vocês viram aqui na leitura, os ossos dele doía. Ele alagava a cama com as suas lágrimas, e ele teve que apelar e reconhecer. Sempre ele reconheceu nos outros salmos também, mas aqui ele vai mais profundo, pedindo misericórdia de Deus e perdão do seu pecado, e que Deus não venha com a sua ira sobre ele, porque ele sabia que se Deus quiser, ele faz de nós traça. Não é verdade? Que seria de nós hoje se não fosse a misericórdia de Deus? Estamos vivendo esse período que Davi viveu? Não chegamos a viver. O período que Jesus passou e teve que passar perseguido, bofeteavam o seu rosto, cuspiam em seu rosto. Não chegamos a esse ponto. Alguns por aí podem ter passado essa luta, mas vamos aprender muito aqui com Davi, porque nós vemos que a derrota dele com os filhos foi porque ele nunca se sentiu, né, suponhamos assim, que ele nunca se sentiu capaz de chegar e dar um final, porque Absalão tinha matado o filho e nunca, levou 5 anos fora, nunca pediu perdão, nunca se arrependeu, e ainda quando Davi foi enrolado com aquela história lá, se vocês lerem o 2 Samuel 15, vocês vão ver lá. Foi enrolado por uma mentira e ele acaba trazendo Absalão novamente. E ele leva mais 4 anos para poder conseguir fazer a cabeça do povo, porque ele era muito, muito, muito astuto. E aqui nós vamos aprender que onde há um pedido de misericórdia, Deus olha. Né? Esse aqui é o primeiro salmo que nós vamos ver, desde o 1 até agora, é o primeiro salmo penitencial que nós falamos que existem salmos penitencial. Salmos penitencial é aquele que nós pedimos penitência a Deus, né? E eu recordava de Martim Lutero, que ele até se batia, né? Ele pegava o chicote e batia, porque ele se achava muito pecador, até que ele conheceu Romanos, que eu também aconselho você a ler. Romanos é muito, 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 muito esclarecedor, e você fica livre de culpas, de muitas culpas você fica quando você estuda Romanos. Martim Lutero era assim. E aqui Davi vai para esse lado, né? Pedir misericórdia do Senhor. Ele começa falando Senhor, que significa Javé, e essa palavra significa eu sou aquele que sou. E também ele quer dizer aquele que traz à existência o que já existe, tá? Então, a esse nome do Senhor, Davi recorre nesse momento, porque ele fala: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque ele apelou àquele que traz à existência tudo que já existe. Deus foi testemunha, Deus teve misericórdia, Deus mandou o profeta lá, e ele sabia também que ele estava arrependido, e a rebelião do povo era porque eles pensavam que exatamente ele não tinha mais salvação pelo pecado que ele tinha cometido, mas ele se arrependeu. Os salmos todos têm o poder de elevarmos a Deus. Eles nos elevam ao monte de Deus, ao monte de Sião. Por isso que muitas vezes fala monte de Sião, né? Tem essa expressão na Bíblia. E também nós já falamos aqui na exposição dos outros salmos que nós somos sacerdotes, cada um agora pela ordem de Melquisedeque, e que nós podemos entrar no lugar santíssimo a qualquer momento. E Davi entrou aqui de uma forma muito intensa, porque ele precisava, ele já estava ficando doente, a sua mente estava doente, os seus ossos estavam doentes,
Então, é normal se você está com uma depressão profunda, se você já te dói os ossos, as articulações, por alguma culpa, por alguma coisa que você não consegue resolver, fica aí, porque nós cremos no Deus de Davi. Você crê no Deus de Davi? Eu creio, absolutamente, nesse Deus glorioso, nesse Deus compassivo, nesse Deus misericordioso. E quando nós derramamos o nosso espírito, nós encontramos, quando nós encontramos dentro de nós o arrependimento, Deus, ele vai nos perdoar, tá bom? Então, é maravilhosa a palavra do Senhor, porque ela nos leva a estar protegidos, orar a palavra de Deus, porque Davi, ele fazia, nós já aprendemos nos outros salmos, que ele escolhia as palavras, ele elaborava as palavras para poder entrar em oração, porque não é qualquer coisa as nossas orações, não são vãs repetições, né? Nós já falamos aqui também, ensinamos como se ora. Davi, ele foi como Jeremias, segundo Matteo Henry, que é um comentarista famoso, ele fala que ele foi parecido a Jeremias, porque ele chorava, né? Nesse salmo nós vemos que ele chorava até molhar o seu colchão, né? Nós sabemos que é a literatura, que é um pouco de exagero, pode ser, porque era poesia, né? Era uma canção através do sofrimento dele, mas ele chorava. E ele entra com 3 queixas aqui já diretamente. Primeiro, a enfermidade do seu corpo, depois a turbação da sua mente, né, que Paulo vai falar, não estejam ansiosos por nada, e aquela ansiedade lá, que está em Filipenses 4:6, aquela ansiedade, no grego, ela quer dizer mente dividida. Quando você está fora de foco por um problema, você tem que logo fazer como Davi. Davi sabia disso. Então, vocês vão ver que lá no final ele vai fazer aquela oração, ele já está fazendo uma oração, né, porque é uma oração, mas ele já entra numa vitória total lá no 8 e no 9, no 8, 9 e 10. Ele já entra assim no auge de que Deus tinha respondido suas orações, né? Então, ele pede pela enfermidade do seu corpo, ele pede pela turbação da sua mente, que já estava num começo de ansiedade, e nós sabemos e aprendemos lá aquela ansiedade, o que significa uma mente dividida que não pode focar em Deus, não pode fazer uma oração, fica perturbado, é pecado, porque a ansiedade significa que você não confia totalmente em Deus. Até a sua morte, com a sua morte você não pode. Por que você vai se preocupar? Jesus disse com os problemas. Com os problemas, Jesus disse, faça. Você pode acrescentar 1 centímetro na tua estatura? Não, você se conforma. Então, assim, faça com os teus problemas, porque eu sei o que você precisa comer. Eu sei o que você precisa vestir. Então, filho, deixe essas coisas para o pessoal lá do mundo. Vocês que são meus queridos, nós somos chamados de queridos, no Salmo 5, nós que somos os queridinhos de Deus, não temos que nos preocupar. Ele falava isso aos discípulos, né? Sobre o afã, sobre a ansiedade. Então, não tenha ansiedade, entrega tudo nas mãos de Deus. E eu tenho falado com pessoas que estão enfermas, que estão até tomando remédio para ansiedade, mas eles não conseguem entender. Temos que pedir que o Espírito Santo realmente venha falar nessas vidas para que a ansiedade seja entregue toda a Deus. Então, acrescentando nesse pedido 3, ele vai insultar os seus inimigos também, né? Então, ele faz 3 pedidos baixo lágrima, a enfermidade do seu corpo, turbação na sua mente, e ele também vai insultar os seus inimigos, porque já estava demais, né? Ele estava muito caridoso no princípio, porque o seu filho estava envolvido. Ele saiu correndo por piedade do povo, porque ele falou, Absalão vai matar esse povo, e ele não queria isso, por esse motivo, ele fugiu, e também porque era o seu filho, ele tinha um coração de pai, até o último. Ele amou Absalão tanto que ele falava, não faço nada de mal ao meu filho.
Então, nesse momento aqui, já estava no auge, e ele estava perdendo e perdendo, e só perdendo seguidores, né? Se eles estivessem na nossa época, eles pediam, eles ladeira abaixo os seguidores, saindo, foi perdendo seguidores, e ele já estava muito preocupado com essa situação. O povo já se havia ido totalmente para o lado de Absalão, porque Absalão usava de mentira, de engano, e é sempre mais fácil, nós já vimos aqui que a mentira é mais fácil, as pessoas creem na mentira que na verdade. Nós temos que ter cuidado, discernimento, com nós como cristãos, porque a tendência do ser humano é acreditar na mentira e não na verdade. Então, por isso que nós temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Lá no Salmo 9, quando nós comentamos aqui que ele insulta os inimigos, no Salmo 5, 9, ele vai dizer, porque não há retidão na boca deles. Ele já falou lá no Salmo 5 que eles eram mentirosos, eram os mesmos povos, né? Que estavam nessa situação. Em 1 João 4,3, se eu não me engano, diz assim, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Seguindo esse tema, não é São João, tá mais lá pra frente, que eu coloquei um versículo aqui para compartilhar com vocês, que Deus é aquele que perdoa a todos. O 4,3, do Salmo 4,3, diz, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aí ele estava interpelando no Salmo 4 para que nós, né, para que o povo daquela época, e a Bíblia é contemporânea, ela fala conosco nesta manhã, no Salmo 4,3, que eles deveriam perturbar-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração. Quantos de vocês têm falado com o próprio coração e olhado sobre a vossa cama e calai-vos, porque há coisas que nós devemos falar somente para Deus e para o nosso coração. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho que meditar sobre o que eu atuei durante o dia, lá no meu trabalho. Nós encontramos, como Davi, encontramos inimigos ferrenhos contra a nossa pessoa, somente porque eles são usados pelo inimigo para nos fastidiar. E aí nós, durante a noite, nós vamos orar e ver nosso coração. Será que eu posso melhorar? Senhor, a tua palavra fala que eu tenho que amar os meus inimigos. Como que eu vou fazer? Eu tenho vontade de dar uma tarefa em alguém. Senhor, me segura, Jesus, tenha piedade. E aí você vai orar, vai jejuar e vai pedir misericórdia de Deus. Eu estarei atuando de uma forma errada, muitas vezes não é, mas às vezes pode ser. Então é isso que Davi falava aqui no Salmo 4,3. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Tenha um íntimo com Deus, que Deus vai resolver todas as coisas. Só Davi sabia que o Senhor o perdoou. Davi sabia, porque Natan falou, você não vai morrer, mas o teu filho também não vai viver, né? O filho lá do pecado. E que o profeta Natan já tinha dito e tal. E agora aqui está o 1 João 1,9, que ele fala assim, ó. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse salmo, ele é a prova de que se você tem um saco nas costas de pecado e você considera o último do pote, você pecou porque Davi, ele assassinou, ele adulterou, ele mentiu, ele escondeu evidência. Gente, ele fez de tudo e ele não conseguia ver isso. Por isso que ele fala agora que o homem tem que todos os dias ir lá e examinar a sua consciência. Ele sabia disso. E ele buscava o perdão. O Senhor, ele perdoou o pecado de Davi, mas também ele demonstrou misericórdia, porque Natan disse lá no final, você não morrerá. Essa palavra aqui que fala em São João, como eles eram os discípulos, eram judeus, e eles
estudavam a palavra de Deus, eram conhecedores muito mais do que nós, né? Que nós por aí aprendemos 6 ou 7 versículos e mencionamos isso toda a vida e não sai daí o nosso conhecimento, não é verdade? Então, eles tinham um profundo conhecimento do Antigo Testamento. Eles sabiam o que estavam falando. E é maravilhoso o Novo Testamento, porque ele reaviva todo o sucedido lá no Antigo Testamento. Você pode ser perdoado se você traz essa mochila, você assassinou, seja o pecado que seja, se você realmente entrar como Davi entrou aqui, chorando, arrependimento total, arrependimento seguro, Deus vai te perdoar. Ele perdoa tudo. É só você se humilhar diante de Deus, pedir perdão. E é imediata essa sensação de leveza. Você vai se sentir como se fosse uma pena, né? Em espanhol, como se fosse uma pluma voando suave com esse peso. Hoje Deus tem perdão para você. Não deixa mais o inimigo fazer com que esse pecado que você acha que não tem perdão, Deus te perdoa hoje. Deus te perdoa hoje, filho. Deus te perdoa hoje, filha. Não importa os enganos, as mentiras que você haja cometido, os adultérios que você tenha feito lá no escondido, sem o conhecimento, Deus te perdoa. Deus te faz livre, porque Ele fez livre. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Vocês acreditam que até o Lula tem perdão? Tem perdão. Eu oro por ele. Porque nós temos o poder de orar como Davi orou e às vezes não fazemos. Nós temos uma autoridade muito grande e também de pregar o evangelho para ele. Porque não importa que ele não escute, né, quem está mais próximo dele, mas o Espírito Santo é o que faz a obra. Nós temos somente que soltar algumas palavras com sabedoria, alguns versículos, e o Espírito Santo faz o resto. O 2 disse: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Olha só, ele reconhecendo: eu sou fraco, eu fui um fraco, Senhor. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Você, muitas vezes, isso já foi comprovado cientificamente, de que a dor nos ossos é consequência de alguma culpa que nós levamos, né? Na nossa infância, nós sofremos por aí abuso verbal, abuso físico, qualquer tipo de abuso. E é o inimigo já usando, até mesmo nossos pais, muitas vezes. Por quê? Porque ele sabe que você pode ser um potencial nas mãos do Senhor e ele quer te frustrar com relação a Deus lá já quando você é pequeno. Um tio é usado, uma professora, o pai, a mãe. Então a gente fica com esses traumas, né? Se nós não tratamos e nós não nos sentimos livres desse peso, os nossos ossos, as nossas articulações vão doer por consequências psíquicas. Nós começamos a comer muito porque não conseguimos vencer a nossa luta. Vamos para o lado eu só sinto alegria comendo, e aí a pessoa chega a pesar 140 quilos, 150 quilos, como vocês verem nos programas de televisão, e às vezes é uma coisa mal curada. E aqui, Davi já estava levando diante de Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou fraco, eu pequei, Senhor. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos já estão sendo perturbados. Me ajuda, eu preciso viver, eu preciso ganhar as guerras, eu preciso fazer aquilo que tu tem prometido. Tu me prometeste o trono e eu vou fazer jus, Senhor, me perdoa. E o 3 disse: até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Até quando essa luta, Senhor? Eu já não estou aguentando mais. Porque eu estava pacificamente, eu dormia tranquilo, ainda que tinham 10 mil me rodeando. Eu confiava totalmente aqui, mas aqui, Senhor, já está querendo
é titubear, que fala em português, se eu estou errado, me perdoe. Está já titubeando a minha fé, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu não posso entrar em ansiedade, eu não posso entrar em depressão, essa dor na minha alma, essa dor na minha mente. Senhor, tenha misericórdia. Até quando, Senhor, eu vou ter que esperar? Eu sei, né? Lá no íntimo dele, ele sabia que Deus, ele ia ser bom e ia dar a vitória. Mas era necessário, como eu falei para vocês aqui no começo, que as lutas vêm para a disciplina ou para a aprovação. Quando é para a disciplina, para chegar nesse auge que Davi chegou, de você reconhecer os seus pecados. E quando é provação, é porque Deus quer te dar como Jó, ele quer te dar o dobro do que você já tinha de bênção. Olha só, que legal, né? E Davi, a sua vez, ele foi disciplinado, aí, e também não deixou de ser uma provação, ele passou nessa provação da disciplina, e ele reconheceu os seus erros, e aí ele chega a perguntar até quando, Senhor? Tudo nessa mesma oração, nesse janto, né? Nesse banho de lágrimas que ele mesmo menciona. E o 4 diz assim, volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me, Senhor, pela tua benignidade. Muitas vezes, quando nós não conseguimos nos livrar de um pecado também que nós falamos aqui, que é a gula, né? Muitas pessoas sofrem por isso, porque sabe, meu Deus, tá lá nos 17 pecados que Paulo falou, mas é tão bom comer, eu sigo comendo e eu sigo me assassinando, né? Me suicidando, né? Na verdade, de a pouquinho comendo veneno, porque quando você vai pela glutonaria, não deixa de ser um pecado. As pessoas agora estão tratando como uma enfermidade psíquica, essa vontade de comer e de ter alegria, porque é só nisso que a pessoa encontra alegria. Porque se ela não comer, ela vai entrar em depressão, tá? E o nosso organismo, ele é tão bem elaborado que ele tem mecanismos para que a gente saia disso, né? E até um mecanismo de enfermidade, para que não arrebentemos, ele sai uma dor aqui, uma coisinha aqui, outra lá, e aí o corpo mesmo vai se liberando dessa culpa que nós temos. Então, ele pedia aqui pela benignidade do Senhor no capítulo 4. O 5 diz assim, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Aí ele já apelou lá, Senhor, se eu morrer agora, quem vai te louvar? Porque eu te louvo, eu sou um escritor de poemas, eu escrevo, Senhor, para ti desde quando eu cuidava das ovelhas, eu gosto de tocar, Senhor, eu toco e os demônios saem fugindo, né? Ele tinha uma questão aqui para intercambiar com Deus e dizer, eu sou o Senhor, quem vai te louvar lá na sepultura? Ele não tinha também essa revelação que nós temos, que é maravilhoso a revelação que nós temos, de que nós vamos estar com ele no paraíso, né? Porque ele dá a revelação paulatinamente, e Davi não tinha, ele achava que ele ia ficar lá no Seol, que daí acabava tudo. Então ele fala aqui no 5, porque a morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Senhor, estou te louvando, eu preciso ainda fazer alguma coisa em favor do teu reino, eu ainda preciso, Senhor, que seja construído o teu templo, né? Ele era muito dirigido por Deus, Davi. A única vez que ele não pediu foi lá para pecar com Betseba, né? Aí ele não pediu nada. O Salmo 88 também faz um apelo a isso, à morte, tá? O Salmo 88 é o salmo mais triste de todos os salmos. Se vocês lerem lá, assim, vai dando uma depressão. Ai, meu Deus, Senhor da glória. Ele vai tão assim para baixo. Mas Emã, né, que é o Salmo de Emã, 88, se vocês quiserem, eu tenho o costume de falar vocês, se vocês quiserem ler o Salmo 88, leiam lá. E no versículo 11, ele disse, será anunciada tua benignidade na sepultura? Será que vai ser anunciada como eu anuncio, como eu escrevo, né?
Ele era uma pessoa deprimida nesse salmo, muito deprimida. Você vê os rasgos da depressão. Mas ele ainda perguntou, porque ele estava buscando, como Davi, a misericórdia de Deus. Ele falou: será anunciada a tua benignidade na sepultura? Ele faz uma pergunta também, bem parecida com a de Davi. Então, tudo é válido nas tuas orações. Vai lá nas palavras de Deus, nas promessas que Deus tem. Comece a orar as promessas. Nós já ensinamos aqui. Se você começar a orar as promessas de Deus, você vai ser abençoado. O coração de Davi demonstrou um coração conflito, né? Conflitado. Ele estava também quebrantado de espírito diante dessas orações que ele fazia. E ele também, ele não aguentava mais essa situação. E você também, se já não aguenta mais, não conte para ninguém. Vai lá como Davi, lá e banhe o seu colchão de lágrimas, peça perdão e conte que você vai sair bem suave de lá. Conte com todas as palavras: Senhor, eu menti pro fulano, eu enganei, eu matei, sei lá o que você tenha falado. Vai lá e conta para Deus com a sua boca bem aberta. Confesse a Ele e você vai se sentir perdoado. E de repente, o 6 diz assim: já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Olha só. Falando em forma de poesia, literalmente é o que nós devemos fazer. Quanto tempo faz que você não chora diante da presença de Deus? Ontem eu derramei 2 lágrimas, mas eu sinto hoje que eu deveria ter chorado mais pelo problema que eu não consigo resolver. Tem um problema que eu não consigo resolver, eu deveria ter chorado mais. Se Davi banhou, eu caiu 2 ou 3 lágrimas, já terminei minha oração. Então, aqui o exemplo é que nós devemos chorar na presença de Deus quando a situação está caótica e você não pode mais. Deus pode, Ele pode tudo. Ele está vendo, talvez, provando você até onde você vai. E o 7 diz: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Ele falava o seu sentimento. Você também deve falar o seu sentimento. Senhor, eu estou muito triste. Esses dias eu orei e eu recebi essa bênção. Senhor, se essa pessoa for para a salvação, que ela fique aqui, que tu me use com sabedoria para ganhá-la. Mas se não, tira ela do meu caminho, porque eu já estou querendo desistir, Senhor, de ficar nesse lugar de tanta tribulação. E assim, como arte de mágica, Deus fez. Então, nós devemos orar, chorar, jejuar, sempre com sabedoria, não pedindo para Deus castigar, não. Mas Deus leva essa pessoa para um lugar melhor, para que você não seja tão, né? Porque muitas vezes, se você vai, se esse conflito, ele vai tirar a tua paz, ele vai tirar a tua conexão com Deus, aí é hora de orar dessa forma. E Deus, ele está pronto para ouvir. Nós aprendimos aqui nos outros salmos que ele ouve antes de você falar, e quando você fala, ele segue ouvindo. É maravilhosa essa parte lá do salmo. E ele escuta a voz do lamento de Davi. O 9 diz assim: o Senhor já ouviu a minha súplica. Olha só que ele confessa tudo, né? Pela mágoa, tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Daí aqui já no 9 ele dá um súbito assim, é uma coisa tremenda, é uma mudança assim de súbito. No 9 não, no 8 diz assim: apartai-vos de mim todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor já ouviu. Ele não se sentiu. Deus fez ele chegar num momento de dizer assim: você já está perdoado, o que você está fazendo? Tenha confiança, meu filho, eu já te perdoei. Aí o Senhor teve um encontro lá com ele, não sei de que maneira, porque não está descrito aqui, que ele fala: apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu. O 8 diz assim, e o 9 diz: o Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração.
Aleluia! Ele vai aceitar a tua oração, seja a que for. Deus vai aceitar a tua oração, como ele aceitou a de Davi. E o 10, que é o último versículo, disse: envergonhe-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se no momento. Me veio agora na cabeça um testemunho para dar a vocês que para minha vida foi maravilhoso. Lá na Argentina, nós voltávamos de 9 anos no litoral, onde meu marido construiu uma igreja lá. Tínhamos a igreja bombando, não queríamos sair de lá. E no começo nós vivíamos sem teto no banheiro, na sala, fazíamos o culto lá, sem teto, um frio, meu Deus, até eu tinha que estar cuidando para que os irmãos não entrassem em hipotermia. E lá era muito frio nessa época, né? Agora tá mais calor, mudando a temperatura, e todo mundo tá mudando. Mas a gente ficava cuidando para que as pessoas não entrassem era muito frio, não tinha teto, imagine, muito frio. E o povo lá sedento pela palavra vinha no culto, sentavam no chão até. E nós passamos uma luta muito grande lá nesse lugar. Então faziam 9 anos. E aí a gente construiu a casa, terminou, o piso estava maravilhoso, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu coloquei no papel. Deus usou o pastor Júnior, o pessoal lá da igreja dele, colaboraram, daí fizemos a igreja na frente, fizemos a casa atrás, ficou lindo. Aí o pastor nos muda para um lugar, meu Deus, de novo, sem piso, sem nada, e lá vai o meu esposo construir tudo de novo. E quando nós chegamos ali, tinha um ladrão que era conhecido do bairro e temido, que morava ao lado. E ele ameaçou. Nós pintamos a igreja na frente, deixamos bonitinho. A casa lá não importava, né? Mas a gente deixou muito lindo, se chamava Merlo. E ele foi lá, pintou de preto, escreveu palavras feias lá. E aí eu fui tirar satisfação, né? Que eu meio sanguínea. E aí ele falou, eu vou, cala a boca, porque eu vou colocar fogo nessa igreja, vocês vão ver, vão morrer tudo queimado. Aí eu levantei o dedo e falei, eu tô aqui para pregar o evangelho, não quero nenhum, vou fazer essa oração. Incircunciso, me perturbando, porque eu vou seguir pregando o evangelho. E fui lá no meu quarto e entreguei ele para Deus. Gente, vocês não imaginam o que aconteceu. 3 dias depois ele veio e pediu perdão. Eu fiz mal mesmo, não quero mais fazer isso, porque veio uma pessoa, veio um soldado da gendarmeria, um soldado lá, que é o soldado da gendarmeria, lá é uma parte separada, né, que todos têm medo. Veio um soldado enorme, me pegou e me levantou para cima e falou que se eu fizesse qualquer coisa contra vocês, eu iria ver com ele, eu não quero mais saber de nada, pode pregar o evangelho tranquilo, pode achar que eu não mexo mais com vocês, para a glória de Deus. Muitas vezes, no nosso desespero, porque imagina, eu falei, Senhor, tu me trajiste lado bem bom, que levou 10 anos para a gente construir, agora veio aqui, onde nós tínhamos que dormir os 5 numa habitação só, tinha só uma habitação, e por fé e por crer, que nós éramos chamados e cremos ainda, e nunca deixamos de crer que nós fomos chamados por Deus. Começamos a construir novamente, logo ele fez uma cozinha linda, um quarto para nós, deixou o quarto para os meninos, o Brian dormia sempre na sala. E era assim o preço que nós pagávamos para fazer a obra de Deus. Aí Deus foi fiel, eu me lembrei agora esse testemunho, Deus é fiel, se você vai lá e fala as palavras, incircunciso, né? Davi falou lá para o gigante Golias que incircunciso é esse que vem afrontar o povo de Deus. Senhor, eu sou tua serva, eu dou a minha vida, eu sofro pela tua obra e não é por isso que tu vai fazer alguma coisa, Senhor, mas tenha misericórdia, salva esse menino ou leva ele para bem longe. E na verdade não demorou muito tempo, ele sofreu um acidente, num assalto, não sei o que aconteceu lá, aí ele ficou muito tempo fora. E aí acabou saindo daquele lugar, veio outras pessoas morarem lá, e de vez em quando só ele vinha passear naquele lugar. Então foi uma bênção assim para nós. Mas nós nunca deixamos de orar por ele, né? Porque ele era um menino
que estava perdido nesse mundo, né, de bandidagem, assaltar de madrugada e tal. Enfim, drogado também, e Deus lutou ao nosso favor. Esse período todo aqui que Davi, agora para fechar, né, eu já estou fechando aqui, esse período todo para você que chegou agora, nos outros, as lives estão gravadas lá. Nesse período em que Davi sai e passa toda essa luta desde o Salmo 3 até o 8, que inclusive o 7, que nós vamos estudar na semana que vem, ele tem essa questão com Absalão. Absalão, eu já falei, ele ficou 5 anos fora, depois ele veio através de uma mentira, se aproximou do pai, ele tinha um senso assim de justiça, que estava tudo certo o que ele fez, ele matou o seu irmão, nunca se arrependeu, e era por isso que Davi não queria trazê-lo por perto dele, queria ele longe. E até que ele aceitou, trouxe, e aí ele ficava no templo lá, e ele tinha certeza que ele tinha feito uma justiça pela desonra da irmã Tamar, mas não era assim que funcionava. Aí ele vinha com palavras, ele era muito astuto, mas era tudo por fachada. Ele até inclusive falou, eu quero oferecer um sacrifício. E claro que pai, gente, como que a gente se sente até dividido, meu Deus, o que é isso, né? Eu vou a favor dele, aceito o que ele está falando, ou eu chamo ele de mentiroso. Muitas vezes nós sofremos questões assim, mas a gente tem que sempre ser justo, sempre ser justo. Sempre ser justo até mesmo com nossos filhos. Não cobrir os nossos filhos e os outros que se danem. Não, nós temos que ser justos. Então, Absalão usava essas fachadas e até o estrategista de Davi, que era o Aitofel, ele era o avô de Betseba, porque em espanhol é um pouquinho diferente. Ele era o avô e você vê que ele tinha essa vingança no coração dele. Ele estava lá do ladinho de Davi. De repente ele se colocou do lado de Absalão, né? Para poder ajudar. E ele falou, não, eu já sei que você é o que vai ganhar. Eu vou ficar, como eu fiquei do lado do seu pai, eu vou ficar do seu lado. E essa submissão e humildade de Davi foi o que levou ele ao perdão. E Deus deu a vitória. Assim como Ele quer te dar a vitória hoje, nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos, Gabriel que está aí, nós te pedimos, Senhor, o perdão para essas pessoas que estão aqui e também para todos aqueles que ainda vão escutar essa live, e está sendo de muita bênção. O Peter também que está aí, Senhor. Dá a liberdade, Senhor. Liberta eles, em nome de Jesus. Anda, Ramamai. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu sei que Tu está presente, Senhor. Um salmo tão simples, mas ele leva nós a acreditar que o que João falou lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Muitas vezes, Senhor, nós temos sido injustos. Eu me converti com 11 anos, faz muitos anos, Senhor, que eu estou na Tua presença. Mas quantas vezes eu não fui lá na minha cama e falei com o meu coração, Senhor, com a minha consciência, e fui injusta, Senhor. Deus, nós te pedimos perdão dos nossos pecados. Queremos ser melhor, queremos estar leves diante de Ti. E saber, Senhor, como diz no Salmo 5, que nós somos queridos Teu. Você é um querido, você é amado por Deus e você é perdoado. Derrame as Tuas lágrimas diante de Deus, que Deus está aqui, como fez com Davi, para perdoar. E Ele vai tirar todos os empecilhos, todos aqueles que estão obstruindo o teu caminho para que você chegue ao ponto que Deus quer da vitória. Deus vai tomar conta nesta manhã, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.
Peter, você chegou agora, nós acabamos de estudar o Salmo 6, que é de perdão, que é um salmo onde Davi é levado através dessa luta da perseguição do Absalão, que queria tomar o seu trono. Ele é levado à disciplina de chegar ao final da sua luta contra o pecado, né? E dele assumir que realmente ele era fraco, que ele era pecador, que ele pecou, mas que Deus era benigno, que ele tinha poder de perdoá-lo. E que a provação que também ele passou e venceu, Deus dá a vitória para ele. Deus abençoe vocês. O Salmo 3 até o 7, e creio que inclusive o 8 vai ser um salmo messiânico, nos leva a viver, ou Davi estava vivendo a história que está lá em 2 Samuel, capítulo 15 em adiante. Se quer estar interiorizado do período, foi esse período. Comece a ler lá o capítulo 15 a seguir e você vai se apaixonar por tudo que aconteceu lá, e Deus estava no controle de tudo. E Davi tinha certeza, mas para ele ter certeza, Deus levou ele lá a molhar o seu leito de lágrimas e a pedir perdão dos seus próprios pecados, para que Deus pudesse intervir a favor dessa luta que estava muito ferrenha. E quem o estava perseguindo era o seu próprio filho, onde ele não queria que nada acontecesse. E nós vemos que Absalão foi morto, pendurado pelos seus próprios cabelos. Deus abençoe você. Muito obrigado, Peter. Vai lá, vai ficar gravada essa live. Se você quiser assistir todas elas, seja bem-vindo. Deus abençoe você. Inclusive, a introdução está lá ainda, tá bom? Deus abençoe a todos.